Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando o Evangelho. No dia 21 de outubro de 2020, o Papa Francisco ele comentou sobre a união civil de homossexuais e ele disse que casais homossexuais devem ter o direito de firmar uniões civis. Ele também afirmou isso em um documentário que estreou nesta quarta-feira, no dia 21/10. O que temos que fazer é criar uma legislação para a união civil. Dessa forma, eles ficam legalmente cobertos, alegou o Papa Francisco. E na entrevista, ele afirmou também que já se posicionou quanto a isso. E, aparentemente, ele estava se referindo ao período que ele era arcebispo de Buenos Aires e defendeu alguns mecanismos de promoção legal para casais do mesmo sexo, embora ele se opusesse ao casamento homossexuais em si. Além dos comentários sobre a união civil, o filme também mostra incentivando 2 homens gays a frequentar a igreja com seus 3 filhos. E também o biógrafo do Papa, Francisco Austin, ele disse à BBC que não ficou surpreso com os comentários. E esta era sua posição como arcebispo de Buenos Aires, disse Austin. Ele se opunha ao casamento homossexual, mas ele acreditava que a igreja deveria defender uma lei de união civil para casais homossexuais, dando-lhes promoção legal. E o que mais me chamou a atenção nesse ocorrido foi a afirmação dele se referindo aos homossexuais. Eles são filhos de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deve ser excluído ou forçado a ser infeliz por isso. Após ler sobre esse ocorrido, eu gostaria de comentar sobre esse fato e responder o Papa de uma maneira bíblica e também protestante a todas essas alegações que ele fez. E aproveitando que estamos no mês da Reforma, a autoridade da Igreja de Cristo não é o Papa. A autoridade da Igreja são as Escrituras. Esse é o lema da Reforma Protestante, sola Scriptura, somente as Escrituras governam e direcionam a nossa vida, pois elas são a única fonte de autoridade. E eu estarei analisando esse ocorrido utilizando das Escrituras Sagradas. O que a Bíblia fala sobre alguém ser filho de Deus? Será que todos nós podemos nos declarar como filhos de Deus? E um texto que eu gostaria de utilizar está no Evangelho de João. Vamos ler o texto bíblico. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O apóstolo João descreve que Jesus se revelou aos judeus em carne, um povo que Deus havia separado para si dentro de todas as nações. E Cristo não foi recebido por eles. Os judeus foram dominados por uma cega arrogância, como se Deus fosse somente deles, por causa da sua descendência, os patriarcas, o privilégio da aliança no Sinai com Moisés. E Deus traz uma censura no Antigo Testamento sobre a postura de Israel diante dele. Olha esse texto bíblico. O boi conhece seu possuidor e o jumento a manjedoura de seu dono, mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Os animais parecem ser mais dotados de razão do que o próprio Israel, que quebra a comunhão com Deus, pois Israel rejeitou Cristo e muitos deles foram responsáveis pela crucificação do nosso Senhor. Mas agora o apóstolo João escreve no versículo seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A palavra receber na língua original grega não tem nada de excepcional que nos ajude a entender o que significa receber Jesus. Mas, através do contexto, nós podemos compreender melhor o seu significado. Por exemplo, o apóstolo João iguala a palavra receber a Cristo àqueles que creram no seu nome, no versículo 12.
E crer no nome de Jesus é mais do que uma confissão vazia, mas a palavra crer determina nossas vontades, nossos atos, e eles são direcionados por Cristo em todo o curso das nossas vidas. E tudo que Cristo diz ser é verdade, e Ele tem o direito de dirigir todo o curso da nossa vida de acordo com a sua vontade. E a partir do momento que cremos, rejeitamos a nossa autonomia, reconhecendo a soberania de Cristo sobre a nossa vida. Será que os homossexuais creem em Cristo dessa maneira? Eles recebem Cristo como o único caminho? Ou alguém que pode governar sobre a vida deles? Será que eles recebem Cristo assim? Será que eles estão dispostos em dizer: Senhor, você tem autoridade sobre a minha vida, faça o que você quer com o meu corpo, e se sua palavra diz que essa prática é pecado e contraria a natureza, eu estou disposto a abandonar ela, pois tu, Senhor, é quem governa a minha vida, sobre toda a minha vida. Essa é uma das confissões do crente genuíno. E agora, indo adiante, analisando o versículo 13, João escreve: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Em última instância, não é a vontade do homem que produz salvação, mas a vontade de Deus. Deus é que atua o novo nascimento, Deus é que nos torna participantes do seu reino, irmãos. Deus que sopra fé em nós. Cristo deu aos impuros e incircuncisos que somos nós, o que era impossível aos judeus. E eu gostaria de compartilhar o que João Calvino escreveu no seu comentário no Evangelho de João a respeito dessa passagem. A preeminência da sua linhagem, se referindo aos judeus, estava sempre a bailar em seus lábios, como se fossem inerentemente santos, só porque haviam nascido de uma descendência santa. Poderiam com toda razão orgulhar-se de que haviam descendido de Abraão, caso fossem filhos legítimos e não filhos degenerados. Mas a glória da fé não reivindica absolutamente nada para a geração carnal, senão que declara que ela recebeu tudo o que é bom unicamente da graça divina. A adoção na família de Deus está à disposição de todos, de judeu, de gentil, de rei, servo, rico, inteligente, filósofo, ignorante, moralista, prostituta e até homossexuais, ou seja, para todos aqueles que creem no nome de Jesus, se arrependendo dos seus pecados. Essa é a glória da nova aliança. E através desse texto de João, que nós explanamos um pouco sobre quem pode ser chamado filho de Deus, eu gostaria de analisar outro texto da Escritura que mostra um contraste bem diferente dessa realidade. Vamos ao texto bíblico que se encontra em Efésios. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O apóstolo Paulo ressalta nesse texto a realidade de cada ser humano sem Cristo, pois fora de Cristo só há morte, meus irmãos. E Cristo que nos dá vida, o Espírito que nos regenera para o novo viver. E o apóstolo Paulo não exclui a si mesmo os judeus, mas ele escreve: toda a humanidade está debaixo da morte, sem Cristo Jesus. E todos os que vivem segundo o curso do mundo, ou seja, segundo as inclinações da carne, estão sob o comando de Satanás. E o curso do mundo, por exemplo, se refere a valores e padrões da humanidade que são contrários à palavra de Deus. E Paulo se refere a isso no livro de Coríntios, no capítulo 2 e versículo 10, como ideologias, fortalezas que as pessoas são aprisionadas e somente através de uma libertação espiritual que está na verdade é que elas podem ser livres disso. E todos aqueles, meus irmãos, que seguem um curso de ideologias desse mundo como homossexualismo, lesbianismo, aborto, nazismo, marxismo ou qualquer ideologia que é contrária à palavra de Deus,
pode ter certeza, você está escravizado pelo diabo. São duras palavras, mas não são minhas palavras, mas são as palavras do próprio Deus que está registrado nessa passagem de Efésios. Assim como nós temos um Deus que podemos chamar de Pai, aqueles que estão fora de Cristo têm um pai que se chama diabo. E essa é uma verdade terrível, muito terrível. E a outra verdade terrível, e mais terrível ainda, é que todos nós, desde a nossa própria origem, desde o ventre materno, somos filhos da ira. A Bíblia não fala que todos nós somos filhos de Deus, mas sim filhos da ira. E Paulo está tratando nesse versículo do pecado original, que se estende a toda a humanidade. João Calvino ele comentou que nascemos com o pecado à semelhança das serpentes que produzem sua peçonha desde o ventre. Essa é a nossa realidade, irmãos. E quer sejam judeus ou gentios, todos nós estamos condenados diante de Deus. Mas eu não vou trazer só a mensagem ruim para vocês, pois Paulo continua no versículo seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Martin Lloyd Jones, um pregador e teólogo já falecido, ele disse: graças a Deus pelos mas que há escrito na santa palavra de Deus, por causa do grande amor que Deus nos amou. A maior necessidade nossa, meus irmãos, é que estamos mortos, é termos vida espiritual. E Cristo conquistou essa vida pela sua morte na cruz do Calvário. E se você hoje pratica homossexualidade, lesbianismo, saiba que na igreja de Corinto havia pessoas que praticavam esses atos e Deus salvou elas. Ele salvou elas. Todos nós precisamos de salvação, pois nascemos em pecado. E você pode ter observado, se você for homossexual, estiver assistindo esse vídeo até o final, em nenhum momento eu mencionei que a homossexualidade como o maior pecado ou o pecado mais terrível, sem nenhum perdão. Pois o único pecado sem perdão que a Bíblia menciona é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E por isso que há esperança para todos nós, pois um dia eu fui também filho do diabo, estava escravizado pelo seu reino, que é nesse mundo. Mas Cristo me libertou e continua libertando muitos até hoje. E agora nós podemos concluir através do texto bíblico que não é através de uma declaração papal que nos tornamos filhos de Deus, muito menos através de uma linhagem sanguínea ou por sermos filhos de pais cristãos. Pois nós, por natureza, somos filhos da ira e só Deus pode mudar essa nossa realidade. Quem nos dá o direito de termos esse título tão elevado de filhos de Deus é somente Cristo. Ele conquistou na cruz do Calvário, através de sua ressurreição, esse elevado título para todos aqueles que creem no seu nome. O que o Papa está alegando é contrário às Sagradas Escrituras, pois uma pessoa só pode reivindicar que é filho de Deus se ela tiver um novo nascimento, uma nova natureza e um novo Senhor. E que você crê em Cristo e receba Ele como seu Senhor e tenha esse grande privilégio de ser chamado Filho de Deus. E lembrando também que esse estudo não é para atacar o Papa, muito menos as pessoas homossexuais, mas sim para analisarmos nas Escrituras como podemos ter o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Se você também discordou, deixe o seu dislike. Julgue todas as coisas, mas é importante que você mostre a sua discordância através das Sagradas Escrituras, pois ela é a única regra de fé para nós cristãos. E que Deus abençoe a sua vida, irmãos. Em nome de Jesus, amém.